Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Agora nós vamos ter o nosso estudo bíblico. Eu quero ler hoje o capítulo 5. Eu acho que dá para a gente ler o capítulo 5 todo, não é? E usar o tempo que normalmente a gente utiliza aqui para a nossa transmissão, né, do estudo bíblico. Então eu queria te convidar aí a gente fazer essa leitura. Perdão. Capítulo 5, verso 1 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Palavra do Senhor. Vamos orar, Pai? Que possamos conhecer um pouco mais sobre Jesus. Que o Espírito Santo nos traga a revelação com ainda maior profundidade de quem é o Senhor Jesus, e esse nome dirija a nossa vida, conduza os nossos passos, ponha em ordem nosso coração e mente e nos fortaleça na jornada da vida. Que a revelação de quem é o Senhor Jesus nos traga esperança, alegria, ânimo, força. Que o teu nome seja glorificado naquilo que vamos fazer agora. Que nenhuma distração possa nos desviar do entendimento, do esclarecimento, do renovo, da edificação da nossa vida por intermédio da revelação da tua palavra, Pai. Nós assim oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não consigo entrar nesse livro sem sentir algo muito poderoso sobre nós. Eu acredito que a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse leve a nossa consciência para o lugar onde ela deva estar, e ao mesmo tempo percebo que há uma resistência. É como se tudo que tivesse acontecendo à nossa volta fosse um conjunto de distrações para que a gente não tome conhecimento disso. Eu quero que você perceba, se dê uma chance sobre isso que eu estou dizendo. Todos os acontecimentos, eles nos levam para uma espécie de decepção, frustração, tristeza, ou nos enchem de uma euforia que, assim como vem, vai também. Mas quando eu entro no Apocalipse, eu estou diante de uma realidade que é a única, de verdade.
E quando o entendimento do ser humano ele é aberto para entender essa única verdade, não sobra espaço para muita coisa que a gente faz e a gente se aprofunda em Deus e isso é maravilhoso para a nossa vida. Vamos lá. Há um livro que está fechado. Existe um livro que é como um título de propriedade acerca da alma de todos os seres humanos. E o fato desse livro estar fechado significa que não tem nada que possa ser feito, né, no sentido de alterá-lo, de acrescentar, de tirar alguma palavra dele. O que está nele está escrito e ele está fechado. Somente a quem ele se remete poderá abrir, porque o selo ele vai ser comparado com o anel de selar de alguém. Então eu selo algo e somente o meu selo pode abrir esse livro. E esse livro está muito bem fechado. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã que ele está escrito por dentro e por fora. Por fora eu posso ver o que está escrito nele porque, conforme eu falei, os acontecimentos são sinais. Tudo que está acontecendo em todo o mundo são sinais. E esses sinais estão trazendo tristeza, desânimo. Eu não conheço ninguém que não está ou desanimado, ou decepcionado, ou se sentindo fraco, não é, se sentindo resistido, desafiado, confrontado. Eu não conheço pessoas que não têm essa, não é? A gente tem, obviamente, esperança no Senhor Jesus, mas humanamente falando, é tudo muito pesado. Eu gosto muito tô tendo essa experiência assim muito poderosa de estar estudando com os irmãos, refletindo sobre o livro do Apocalipse, que era uma coisa que eu tinha como um verdadeiro sonho na minha vida. Eu pensava, quando é que eu vou poder pegar esse livro todo domingo e falar com um grupo de pessoas, não é? E Deus, ele realiza sonhos, e com certeza esse é um sonho realizado. Tá com você falando sobre isso. Eu acho que diante de um mundo como o mundo em que a gente vive, a gente precisa de algo à altura. Sabe quando você está com dor de cabeça e você fala assim, eu já tomei o remédio. E aí você fala, eu preciso tomar um remédio mais forte. Ou você diz assim, olha, essa quantidade não é suficiente para o tamanho da dor que eu estou sentindo. Então, diante da dor da vida, você tem as suas dores, eu tenho as minhas. A gente tem que tomar um remédio forte. E aí o remédio forte aí é a gente entrar no Apocalipse e ser medicado, curado, tratado pela revelação de quem é o Senhor Jesus através desse livro. Bom, João, ele vê um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro? A força dessa voz, esse brado, ele dá uma indicação de que o conteúdo desse livro é sério. O conteúdo desse livro é pesado. O conteúdo desse livro gera uma reação. É como se alguém estivesse dizendo, e agora? E agora? Quem é que pode nos ajudar? Quem é que pode resolver esse problema? Eu acredito que sobre muitos aspectos, situações da vida, a gente tem condições de dar uma resposta ou alguém. Mas quando se trata desse livro, o anjo ele brada forte porque ele está diante de uma realidade intransponível. O grito é como... Esse grito é um grito de assombro. O que a gente faz agora? E
ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu quero te falar nessa manhã que é muito perigoso quando a gente acha que alguém pode abrir esse livro. Excluindo, obviamente, Jesus, que a gente já leu aqui, a gente já sabe que ele pode abrir o livro. Tome muito cuidado na sua vida espiritual para que você não atribua a alguém a responsabilidade de abrir um livro que não pode ser aberto por ninguém. A relevância, a importância da revelação de quem é Jesus, ela aparece exatamente nesse momento em que a gente percebe que ninguém pode resolver o nosso problema. Cuidado! A gente pode se aliar a muitas forças, possibilidades, viabilidades, ferramentas, mas precisamos ter a consciência de que no fundo, só quem pode resolver o nosso problema se chama Jesus Cristo. E quando eu digo só quem pode fazer isso é Jesus, a denominação não pode, a religião não pode, teu conjunto de crenças não pode, tua família não pode, teus amigos não podem, você não pode. E é excelente que a gente chegue a esse nível de compreender que a gente não pode. Só Jesus pode em nós. Se você se organiza em função daquilo que é viável para você, segundo alguma coisa no mundo dos homens, dos seres humanos, e não consegue compreender que somente Jesus vai trazer a resposta, você tropeça, você retrocede, se desvia, se machuca, atropela coisas e aí é atropelado pelas consequências delas. Tudo que eu estou falando aqui não pode soar para você como algo solto. É para você pensar exatamente na sua vida, suas dores mais particulares, aquelas que você sequer consegue explicar, elas são inconfessáveis. Somente Jesus pode entrar aí. Somente Jesus pode entrar aí. E muito cuidado, porque às vezes a gente quer colocar uma embalagem em Jesus. Às vezes a gente diz, só Jesus pode salvar, mas você tem que fazer parte da minha igreja. Só Jesus pode salvar, mas você só pode acreditar se for dessa maneira. Cuidado. Com isso a gente perde Jesus de vista, porque fica ali perdido na embalagem. Bom, ninguém pode, e eu chorava muito. Esse choro aqui para mim é um choro que revela uma consciência poderosa. Acredito que tenha pessoas que não choram porque elas não se deram conta. Uma criança, ela não leva em consideração determinados perigos e tem que ter sempre um adulto tutelando, justamente porque aquela criança não mede as coisas. Eu fico vendo, por exemplo, meu filho de 4, as coisas que ele quer fazer, ele não tem noção de que é perigoso. Como a gente mora numa área rural, é muito fácil ir à cidade e perceber um menino inocente, ingênuo, que não tem noção de que um carro pode passar por cima e atropelar. Agora, o choro, ele é uma indicação de que a pessoa sentiu a gravidade da situação. O choro é uma indicação de que aquilo nos tocou profundamente. E eu quero nessa manhã, eu faço votos de que você se deixe tocar pelo Espírito Santo e talvez até você vai se quebrantar. Já chorei um bocado, me preparando para esse momento, porque não consigo fazer isso de qualquer jeito, sem que isso me atravesse e me leve a sentir a dor do mundo. A vida é muito difícil e ainda tem pessoas
que estão iludidas com possibilidades que não são possibilidades porque não levam a lugar nenhum. E eu só consegui fazer uma oração para Deus diante desse texto de Apocalipse capítulo 5. Senhor, me dá um batismo, que eu possa viver um batismo de amor. Não adianta, aquilo que você não faz com amor, por amor, não dá certo, te afasta de Deus. Quanta rivalidade, quanto ódio, quanta desconfiança a gente tem em relação a tudo, a todos, por quê? Porque a gente não está tomado por esse amor, a gente não está tomado ainda por esse choro que identifica que ninguém pode abrir o livro. O seu jeito não pode abrir o livro. A maneira do outro que tenta impor sobre você a maneira como pensa, também não vai abrir o livro. A maneira como você pensa não pode ser imposta a ninguém, porque também não vai abrir o livro. Eu tenho certeza que esse assunto talvez não interesse a muita gente, porque as pessoas estão tão cansadas que elas preferem rir ou elas preferem acreditar em ilusões. Tamanha é a dor de muitos. Então as pessoas querem ser anestesiadas porque não suportam mais sentir dor, não é? E o choro é uma consciência, né? O choro é a revelação da maturidade espiritual chegando no coração e faz a gente entender o seguinte: olha, não tem saída, somente o Senhor Jesus. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir o peso disso. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer o peso real disso sobre você, não para que você se sinta pesado, mas que você compreenda o peso dessa revelação, a graça dessa revelação. Não podemos viver a nossa fé como uma tipificação de quem somos. Por exemplo, eu torço por tal time, o meu partido político é esse, o meu prato predileto é esse e a minha religião é essa. Não pode ser assim. Porque isso é muito pouco. Quando o choro chega, é porque as palavras cessaram. Quando você está muito emocionado, ou quando você está muito irritado, ou quando você está muito triste, você desaba num choro que revela que as palavras acabaram. Não tem mais o que dizer. Seja sincero. Seja sincera comigo nessa manhã. A solução é fácil. Para o país, para os teus problemas pessoais, para a tua família. É fácil criar filhos, é fácil estar casado, é fácil viver nesse mundo, é fácil viver nesse país, tudo isso é fácil, é simples. Será que a gente é capaz de tamanha ingenuidade, de achar que tudo é muito fácil, de que tudo é muito simples, de que é só optar por A ou por B que está tudo certo, é só tomar esse? Eu acho incrível como é que as pessoas elas aconselham umas às outras e elas não param para pensar que talvez aquilo que elas sugerem a gente já cansou de tentar e que não é fácil. Se você disser os teus problemas, se você falar para alguém os teus problemas, eu acredito que muitas pessoas vão tentar resolvê-los e vão, com isso, ficarem completamente alienados de que você já tentou tudo. Então, o choro de João é o choro de quem percebeu o peso da situação. Sabe quando você está ciente realmente do que está acontecendo e você percebe que aquilo é grave?
Obviamente que a imaturidade faz com que as pessoas vivam vidas inconsequentes. Elas não têm noção da gravidade daquilo que elas estão fazendo. E João chora porque ele discerniu a situação. Acho que uma boa palavra, a boa palavra é essa, não é? Ele chegou a um discernimento, e aí um ancião vem até ele e diz: não chores. Eu creio que o Espírito Santo vai entrar e vai fazer uma obra tão grande no teu coração, no nosso coração, de modo que a gente vai ser capaz de chegar para uma outra pessoa. Veja bem que aqui não é um anjo, aqui já é um ancião. É um ancião que diz não chores. É alguém que teve a experiência de discernir também, mas discernir com uma profundidade maior. Ele não apenas identificou que ninguém podia abrir o livro, como também identificou que o leão da tribo de Judá, que venceu, ele pode abrir o livro. Aqui a gente tem a expressão, a dimensão maior do plano de redenção. Aqui a gente consegue entender o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Profeticamente, ele estava na cruz do Calvário resolvendo hoje a minha e a sua vida. A gente precisa se inteirar disso. Se a gente não entra nessa revelação, a gente vai continuar brigando no trânsito. Se a gente não entra nessa revelação, a gente vai continuar achando que os nossos filhos são propriedade nossa quando não são. A gente vai continuar achando que a gente tem razão e de que tem que impor essa razão ao nosso cônjuge. Se a gente não entra nessa revelação, a gente se apavora com as notícias. Se a gente não entra nessa revelação, a gente pensa que está tudo fora de controle. A experiência com o plano de redenção não faz de você um religioso experiente, que já está há tantos anos na igreja. A experiência com o plano de redenção faz você ter uma visão da vida, uma forma de viver, que não tire essa cena da cabeça. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas você conhece aquele que pode abrir o livro. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas alguém já resolveu. Nós vamos colher o efeito disso, tanto agora pela fé, quanto posteriormente na plenitude dessa revelação. Por quê? Porque o reino de Deus, ele começa com o ministério de Jesus. A gente aceita Jesus, o reino entrou em nós. Só que a plenitude desse reino é a gente viver com Cristo eternamente. Até isso acontecer, a gente não cruza os braços. O que a gente faz? A gente se lança ao anúncio desse reino e procura viver em função dos valores desse reino. Esse reino não pode ser anunciado com guerra. Esse reino não pode ser anunciado com ódio. Esse reino não pode ser anunciado com escárnio por pessoas. Esse reino não pode ser anunciado sem levar em consideração que a paz tem que chegar. Esse reino não pode ser anunciado como se aquilo que a gente tivesse se restringisse à nossa vida material ou física. Quando isso garante alguma coisa para a gente, é porque a gente não entendeu absolutamente nada. Eu não posso amar Jesus por nenhum outro motivo que não seja porque ele foi à cruz, porque
a gente vê o seguinte, que o cordeiro, ele foi morto para resolver um problema. Não é? O leão da tribo de Judá, o leão é o rei das feras, né, dos animais, ele é o monarca da selva, não é? Falando do rei da nossa vida, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 olhos, para reforçar que ele é onisciente. Para deixar isso claro, essa ênfase de que ele está vendo tudo. E aqui na minha versão é 7 pontos, mas na sua provavelmente 7 chifres. Alguma dos irmãos pode ser que seja essa. O poder. A ponta, né, o chifre como um sinal de poder. Ele é o Todo-Poderoso. Não podemos viver a nossa vida como se Jesus não tivesse todo o poder. Não podemos viver a nossa vida como se Jesus não estivesse vendo o que nós estamos fazendo. E é importante perceber que há em Jesus tanto a dimensão do leão como a do cordeiro. Ou seja, é alguém que expressa o seu reinado, é oprimindo, é agredindo, é ofendendo. Não, ele expressa o seu reinado como um cordeiro. Sinal de inocência, de simplicidade. Como é que você expressa aquilo que você pode? Não é? Como é que você expressa quem você é? Você fala mais alto? Você grita? Você mostra o teu contra-cheque, o extrato da tua conta bancária? Você saca os títulos acadêmicos que você possui? Ou você vive na simplicidade desse cordeiro que se entregou? Essa é a grande pergunta. Eu tenho entregado a minha vida a quê? Hoje de manhã falávamos sobre a missão dos apóstolos, anunciar o reino e curar os enfermos. De que maneira nós estamos anunciando o reino? Porque ele é leão, mas ele também é cordeiro. E aí eu acho que é uma inversão, porque talvez não estejamos vivendo a ousadia, a coragem do leão, né? Também é um símbolo de coragem do leão. Talvez não estejamos encorajados a sermos ousados em Deus, ou estejamos distorcendo a maneira como essa coragem se expressa, que é exatamente como um cordeiro. Gente, isso não é tão complicado assim da gente entender. A força em Deus se expressa através do amor. O que há de mais forte em você não é a tua capacidade de falar mais alto que quem quer que seja. A nossa força, enquanto povo de Deus, não é gritar para que nos possam ouvir, mas é ouvir aqueles que não têm conseguido sequer gritar, porque sentem tamanha dor. Agindo como cordeiro, revelaremos o poder do leão. Teremos o efeito de um leão se formos como cordeiros. Se a nossa carne for leão, o nosso espírito será cordeiro, será frágil. Se o Espírito Santo em mim for como um leão, eu me comportarei como um cordeiro, porque crerei que na minha simplicidade, na minha limitação, o Senhor pode operar. Muitas vezes eu sou confrontado comigo mesmo, da seguinte forma:
a mensagem deu certo, tocou o coração das pessoas. E aí eu tento me fortalecer em mim para continuar. Quando, na verdade, a força não está em mim. Às vezes a gente é tentado a fazer uma melhoria técnica, não é? A fazer alguma coisa que possa ampliar, quando, na verdade, nada disso pode desatar o livro. A não ser a expressão desse leão que vai usar a mim e a você como cordeiros. Vão achar que você é bobo, vão achar que você é ingênuo, vão achar que você é fraco, vão achar que você não é capaz de se fazer entender, que você não é capaz de se apresentar com força. Mas você, pela fé, age como cordeiro, crendo na ação do leão da tribo de Judá. Como eu queria ter força para pegar os meus problemas e resolvê-los. Mas João teve acesso a uma revelação, a um discernimento, a uma profundidade que levou ele a um outro patamar, que é o seguinte: desistir de querer ter força para agir, resolver tudo e crer que o Cordeiro que foi morto e reviveu já resolveu tudo. Existem coisas a respeito das quais você não pode fazer nada. Existem situações que a gente se sente desafiado por elas, até mesmo agredido pela violência delas, mas eu não posso, você não pode fazer nada. Aliás, tem uma coisa que você pode fazer, eu posso crer nisso. Por um lado eu choro porque eu nada posso fazer, por outro lado a minha alma se regozija e na parte final do capítulo há um culto de adoração porque Ele pode. Eu choro porque não posso, mas me alegro porque o meu Senhor tudo pode. É a maneira dele, tudo bem. Quando eu estou recebendo, eu não posso muitas vezes indicar a maneira como eu vou receber, porque isso tem a ver com aquele que vai ofertar, com quem vai fazer. Mas quem recebe deve ser agradecido à maneira como é agraciado por outrem. Então eu me regozijo no poder dele, porque o poder dele se expressa de uma maneira que nem sempre eu concordo. Admito. Mas eu discerno que é a melhor maneira, porque quem chora, né, ele chorou muitíssimo, é porque sabe que a coisa tá braba, que a coisa tá apertando demais. Mas quem se alegra é porque descobre quem é que pode resolver. Quando eu entendo isso, a minha vida muda, os meus valores mudam, as minhas prioridades, elas são outras. Ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Prostra teu coração diante do Cordeiro, faz a tua oração, porque já está subindo como incenso ao Senhor. Ele conhece a tua dor e quando você se prostra diante dele, o livro é desatado, o livro que falava contra você, o livro que te condenava, o livro que te punia eternamente com a condenação. Esse livro é desatado. Você é salvo, você é resgatado. A tua oração simples, limitada, chega ao trono da graça do Senhor e isso tudo se transforma em adoração, porque quando eu remeto a Ele a minha impossibilidade, Ele manifesta todas as coisas, porque para o Senhor nada é impossível. A minha oração revela para Deus, dá a Deus a minha impossibilidade. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu preciso, eu necessito. Mas
ela se dirige a alguém que não tem problema com impossibilidades, porque nada é impossível para ele. Então tudo isso se torna um culto de adoração. Eu chego com o choro de dizer, Senhor, quem é que vai poder resolver? E eu saio desse tempo adorando porque o Espírito Santo testifica no meu e no seu coração de que Jesus Cristo pode todas as coisas. E cantavam um novo cântico. Muitas vezes o cântico que você está cantando é uma ladainha cansativa, repetitiva, que nem você aguenta mais. Chegou a hora da gente se encher de Jesus e cantar um cântico novo. Tá todo mundo dizendo, é assim, é assado, eu tô preocupado, e é isso, tá acontecendo, é aquela coisa, conversa de fila de supermercado, de banco, não é? De serviço, onde você vai precisar de um serviço público. Tá todo mundo cantando caos repetidamente, você tá entoando um novo cântico. Por que você tá alienado? Porque você tá fugindo dos problemas? Não! Porque a você foi revelado que o Cordeiro foi morto, mas reviveu. Eu quero cantar um novo cântico. Você precisa confessar isso. Se é vontade do teu coração, confessa aí. Eu quero cantar um novo cântico. Você não cansa, não, de falar as mesmas coisas? Você não cansa de reclamar dos mesmos assuntos? Eu vou ser muito sincero, eu estou cansado de mim, porque me pego reclamando a respeito das mesmas coisas, amargurado, chateado. Não pode ser assim, eu preciso entrar. Senhor, eu preciso entrar na revelação de quem Tu és para que eu possa cantar um novo cântico. É insuportável alguém que viva amargurado. É insuportável alguém que reclame repetindo as mesmas coisas. É cansativo demais ficar detido nos problemas como se estivesse num poço fundo sem saída. É renovador, é edificante, é fortalecedor, é tudo de bom quando você canta um cântico novo, porque você já discerniu que o leão venceu. Digno é de tomar o livro, de abrir os selos. Eu me detenho. Se antes eu me detinha na impossibilidade de abertura do livro selado, agora eu me detenho em dignificar o nome daquele que pode abrir o livro. Me volto para glorificar o nome daquele que abre o livro. Não para falar e me perder na impossibilidade do livro ser aberto. Existem coisas que eu não vou ter nessa terra, mas que não vão fazer diferença nenhuma. Existem outras coisas que eu vou ter, talvez outras pessoas não terão. E nada disso pode dirigir a minha vida. Obviamente, a gente luta nessa terra para que as coisas sejam o melhor possível. Mas nunca podemos perder de vista que devemos nos deter integralmente a dignificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre por causa da salvação. Ele é digno não é porque ele me deu o carro, porque ele me deu a casa, porque aumentou o salário, porque eu vou viajar, porque... Ele é digno porque ele me salvou, ele nos salvou, ele abriu o livro. O problema era o livro. O centro aqui da trama é o livro selado. Está muito selado, tem 7 selos. E ninguém pode abrir. E ele resolveu esse problema. Quando a gente entra, a gente ganha um ânimo. A gente recebe uma força, não é? Espiritual tão poderosa que é capaz de aparecer em todas as áreas da nossa vida, nos fortalecendo.
Foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Você é chamado pelo Senhor para reinar sobre as situações. Porque está sobre você o sangue daquele que reina sobre todas as coisas. É isso que nos garante. Olhando para você, você seria um perdedor. Olhando para aquilo que está sobre você, não há como não ser um vencedor. Olhei e vi muitos anjos ao redor do trono. E dos anciãos era o número dele de milhões, milhares e milhares. A gente está vendo no mundo milhares de pessoas sofrendo, mas quem tem a visão, quem tem o discernimento de que o livro fora aberto, os selos desatados por aquele que vive e reina para todo sempre. Se você tem essa visão, você vê milhões e milhões e milhões cantando, adorando ao nome do Senhor. Esse culto não será na terra, será na eternidade. Enquanto esse dia não chega, a gente vive com essa esperança no coração. Com uma alegria, em meio a tanto desconforto, em meio a tanta dor e tristeza, há uma alegria aqui guardada como uma garantia. Tudo vai passar. E o final da história é a gente glorificando ao nome do Senhor. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. O nosso Deus entra na história, ele intervém na história dos homens e ele nos levará a esse reinado, que não vai se estabelecer pela força do nosso braço, que não vai se estabelecer quando a gente tira esse reinado das mãos dele para dar a qualquer homem. Chega de tentar encontrar heróis para a nossa nação e precisamos começar a colocar a nossa esperança no Senhor e agir conforme o reino. O reino é de paz, o reino é de amor, o reino é de cuidado com os que sofrem, o reino é de partir e repartir. O reino é de pegar o pão e não tomá-lo para si, mas repartir. O reino é o reino da generosidade, de chamar quem está perto para que não se sinta longe e dividir o pão para que não seja muito para mim, mas seja o suficiente para todos. Será que o reino é anunciado quando eu digo cada um por si que vença o melhor? Ou o reino é anunciado quando o pão que chega na minha mão, ele é garantido para aqueles que não vão receber desse pão? E assim a gente troca. Você me dá o que você tem, eu te dou aquilo que eu tenho, e ninguém fica com falta de absolutamente nada. A gente se ajusta não a nossa necessidade, mas a gente se integra à necessidade de todos. Se você vir uma criança ser agredida, isso vai doer em você, porque você tem as suas crianças. Você se coloca no lugar, não é, das suas crianças, vendo aquela criança ser agredida. Então você luta contra isso. Na injustiça, você procura fazer a justiça segundo a justiça que você gostaria, com a qual você gostaria de ser tratado. E aí há adoração. Né? Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glórias, ações. É tudo voltado para ele.
E segundo ele em nós é que nós vivemos. Quando eu me deixo despertar por essa revelação, sabe o que acontece? Eu sou dirigido por essa revelação. Quando eu consigo ver esse culto na eternidade, a força dessa visão, ela me devolve para a vida completamente diferente. É uma visão que marca. Eu não posso passar pelo que eu estou passando aqui e fazer disso só um tempo, desconectado a todos os outros tempos da minha vida e todas as outras minhas ações. Esse culto no céu, eu não o revivo dentro do templo religioso. Esse culto no céu, eu revivo dentro da minha casa, com a minha família. Eu revivo dentro do meu espaço de fala social, socialmente falando. Eu revivo dentro do meu local de trabalho. Eu revivo com as pessoas. Eu revivo no chão da vida. Os 4 animais diziam amém. Os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Eu quero terminar dizendo que você não precisa se prostrar diante das dores, das lutas, das dificuldades da vida. Porque você pode se prostrar diante do Senhor e Ele te coloca de pé diante da vida. Pai, obrigado. O nosso choro cessou quando Jesus chegou em nós e nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Lança no Senhor sobre a vida com essa revelação, que não saia da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, a visão desse trono, a visão desse culto na eternidade. Que isso não seja para nós lugar de evasão dos problemas, de alienação, de fuga, mas que a nossa realidade seja marcada por essa expressão do que acontece no céu. Que possamos trazer esse culto do céu para a terra, na nossa vida. Que seja verdadeiro o resgate do Cordeiro sobre nós. Que a nossa maneira de lutar não seja segundo a carne, mas totalmente direcionada pelo Teu Espírito. Essa, Senhor, é a nossa oração nesse dia no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe muito Eliana, Deus abençoe muito Carlos, Vânia Guida, Beatriz, Claudiane, querida, beijão. Deus abençoe muito Adelaide. Deus abençoe muito Marcinha, Lu. Deus abençoe muito Sandra Regina, Sônia Pina, Karina. Deus abençoe muito aí, meus irmãos. A gente se vê logo mais. Quem tiver ainda essa disponibilidade aí abençoada, a gente vai estar logo mais às 20 com o Domingo do Espírito Santo. Eu estou mais leve, eu estou mais tranquilo, eu sinto a paz de Jesus entrando no meu coração, me atravessando nessa manhã, e eu te agradeço por a gente estar vivendo isso juntos. Muito obrigado pela sua companhia. A Ariadne também, eu vi por aí. Muito obrigado por estarmos vivendo essa jornada juntos. Que a revelação de quem é Jesus tome a nossa história, a nossa vida. É o que eu desejo para vocês. Amo muito vocês. Muito obrigado.